O tema que me foi aqui solicitado para abordar é uma temática que comecei a estudá-la durante o meu mestrado, um período que antecipou o meu mestrado, e ela mudou totalmente a minha visão de processo. Falar de convenções processuais é algo que foge um pouco dessa nossa normalidade, digamos, forense. Para a gente conseguir pensar todos na mesma base, e aqui eu não tentarei de maneira alguma esgotar a temática, é impossível poder falar disso em 15 minutos, seria um tanto quanto mais provocativo. Quando a gente fala de convenções processuais ou de negócios processuais, são terminologias aqui sinônimos utilizadas pela doutrina para abordar esse instituto, vamos desde já prefixar o que nós estamos falando. Nós estamos aqui nos referindo a flexibilizações procedimentais voluntárias. Ou seja, nós estaremos aqui alterando regras processuais ou regras procedimentais em decorrência da vontade. O professor Fred Dier, professor, vai dizer o seguinte, que quando eu abordo negociação processual, eu estou falando de disposições de vontades que derrogam normas processuais válidas. Esse é um conceito do professor Fred com o professor Pedro Nogueira. Professor Guilherme, isso é muito estranho, isso é muito novidade. E eu falo que absolutamente não. Vamos imaginar que você vai celebrar um contrato de locação com qualquer pessoa, você não é um jurista, você não é um advogado, você vai a uma papelaria e compra um contrato padrão na papelaria. Quando você vira o contrato, geralmente a última cláusula é uma cláusula de eleição de foro. Percebam o seguinte, quando eu estou dizendo que as partes contratantes estão elegendo um foro para que aquela demanda, caso venha acontecer em decorrência de alguma desavença contratual, deva ser ajuizada na comarca X, elas estão, pelo uso da vontade dos contratantes, alterando as normas de competência prefixadas no Código de Processo Civil. Então, isso é algo que nós já estamos acostumados. É muito comum qualquer advogado que esteja aqui nessa plateia, alguma vez já que negociou com a parte contrária, já avançou com a parte contrária, para suspender o processo, para tentar realizar uma eventual negociação. Isso é muito comum. São disposições de vontades que vão produzir efeitos em um processo. Então, isso não é novidade alguma. O que nós estamos aqui tentando transparecer para vocês é que falar em negociação processual hoje tem ganhado maior força em decorrência das novidades do Código. O nosso CPC, ele vai inflar a quantidade de negócios típicos previstos em lei e ele vai também trazer uma grande novidade, que para mim, eu deixo isso bem claro no meu livro, e até deixei um exemplar para ser sorteado para os senhores ao final, que não é uma novidade. O Código passado também já trazia essa abertura, que é uma cláusula geral de negociação processual, que vai permitir, por exemplo, algo que já está sendo feito nos juizados, que é a intimação via WhatsApp. Há alguns dias foi publicada uma notícia no Tribunal de Justiça de Minas Gerais que foram adquiridos um sem número de aparelhos para serem distribuídos nos juizados, a fim de que as partes que tivessem interesse e que fossem lá e preenchessem o formulário de adesão, seriam intimadas mediante o WhatsApp. Negócio processual puro e simples. O uso da vontade das partes alterando uma norma processual. Ou seja, a intimação, ao invés de ser pelos meios ordinários, pelo correio, pelo oficial de justiça, via advogado, vai ser por WhatsApp. Você vai estar andando, vai receber a mensagem do seu celular e você vai receber informações do processo. Negócio processual. Guilherme, está previsto no Código? Não. É o que nós vamos chamar de negócio processual atípico, respaldado no artigo 190 e no artigo 200 do CPC. Então, o que eu estou querendo que vocês percebam é o seguinte: quando a gente fala de convenções processuais ou de negócios processuais, são técnicas, são possibilidades que o novo CPC vai trazer para as partes para que elas adequem o procedimento ao caso concreto. Para que as partes possam ali pegar aquela regra padrão do Código, hoje nós só temos o procedimento comum, nem mais o procedimento sumário é previsto no CPC, nada impede que eu possa pegar esse procedimento comum e adequá-lo ao caso concreto. O que eu quero que vocês
tenham em mente é que, até hoje, quando nós negociamos com algum cliente, né, faz um negócio, algum cliente, imagina você comerciante, a pessoa fala, me dá um desconto. Você sempre vai ter em mente tão somente questões de direito material. O processo nunca foi uma variável, o processo sempre foi uma constante em qualquer tipo de negociação. Você falava, poxa, se eu te der 10%, eu vou ter um problema na frente, e caso eu vá te executar, vai ter bem de família, e eu não vou conseguir achar bem, vai ter penhora, vai demorar para expropriar, e você começa a enxergar um sem número de variáveis que, no final das contas, desmotivam a ofertar aquele desconto. Hoje não. Você vai falar com o cliente, tudo bem, você quer fazer um negócio que eu te dou um preço diferenciado? Ok, então você vai celebrar comigo estas convenções processuais aqui, na qual desde já nós vamos prefixar que caso haja aqui um processo, você vai arcar com as custas do processo. Caso haja fase recursal, nós vamos desde já prefixar a necessidade de recurso, que será fixada em nós advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa. Nós desde já vamos convencionar que caso nós tenhamos aqui que executar, a execução provisória não vai depender de caução. Porque perceba, são outras possibilidades que se abrem agora para nós, advogados. A negociação processual, ela tem recebido aqui uma um certo afastamento, porque nós não estamos acostumados com isso. Cada vez mais nós percebemos que o judiciário tende a ordinarizar todos os ritos. Piero Calamandrei já denunciava isso na década de 50, século XX. Se você vai hoje a uma audiência no Juizado Especial Civil, aqui em Belo Horizonte, não ficar imaginando outros locais não, aqui, o procedimento previsto na Lei 9.099 não é aplicado. A pessoa vai ao Juizado Especial Civil, a Lei 9.099 fala, a contestação é apresentada em audiência. O que eles fazem? Abrem prazo de 15 dias para que a parte possa contestar. Você vai a X-Trabalho, um procedimento sumaríssimo, no qual, tão logo se encerra a tentativa de conciliação, frustrou-se a apresentação da defesa, e já colhimento de provas, já vamos fazer instrução, audiência una. É cada dia mais comum eles ordinarizarem o rito, recebem a defesa e suspendem a audiência, para não falar que estão marcando outro, suspendem a audiência, aí sine die, ou seja, vamos marcar uma próxima, irei publicar. O que eles estão fazendo? Ordinarizando o rito. Então, tentar trabalhar com negociação processual, que é uma técnica que vai absolutamente no caminho contrário, é algo que tem enfrentado uma certa resistência. Então, primeiramente, nós temos que mudar a mentalidade. Hoje, quando você vai a qualquer ação judicial, o professor Carlos Henrique Soares já abordou isso aqui, o fator tempo é algo essencial para qualquer demanda. O professor Francisco Dourado iniciou a sua palestra falando a respeito do ônus do tempo, abordando aqui a doutrina do professor Marinoni. Hoje, realmente, o tempo é um fator a ser pensado. Eu repito incansavelmente em sala de aula com meus alunos que não adianta medicar o defunto. Não adianta eu ir ao judiciário e aquela concepção básica de acesso à justiça, de só ingressar ao judiciário, se eu não conseguir sair de lá com uma resposta adequada, efetiva e em prazo razoável. E aí você fala, não, Guilherme, mas aí é complicado, porque se você for convencionar algumas questões no processo, você vai atingir os poderes do juiz. E eu falo, por que não? Quando você celebra uma cláusula de eleição de foro, você está literalmente afastando o juiz que iria julgar aquele seu caso e determinando que a ação será julgada em outro local. Aqui a professora Suzana, que compõe a mesa, é um dos grandes expoentes em arbitragem em Minas Gerais. Nós estamos super acostumados com a arbitragem, e isso eu acho muito legal, né? O professor Antônio Paz Cabral fala que deveríamos ter uma doutrina no divã, porque é super legal, você pega os manuais de processo, e eles falam super bem que a arbitragem é bacana, que a arbitragem é legal demais, que na arbitragem você pode ter um procedimento especializado, que a arbitragem são casos mega que, digamos, especializados para aquele litígio, e aí você vira a página e fala, não, na jurisdição não, na jurisdição o juiz está aqui, então a gente não pode fazer absolutamente nada. E aí você volta e fala, ou esse autor sofreu um derrame, ou então nós temos aqui uma falta de compreensão do que seria o papel do judiciário. Guilherme, mas por que você não vai para a arbitragem? Porque eu estou alijado da arbitragem.
Acredito que a grande maioria das pessoas que compõem esse auditório não teriam condições financeiras de custear uma demanda arbitral. E aí, então, quer dizer que ou eu posso para arbitragem, no qual eu vou ter um procedimento mega especializado, ou então eu tenho que ir para uma jurisdição zagalo. O CPC você vai ter que me engolir. Não, óbvio que não. O novo código traz isso expressamente, mostrando que nós podemos fazer aqui no meio termo. Por que não adaptar os procedimentos previstos no código para que ele melhor se adeque ao caso concreto? Por que eu não posso convencionar com a parte contrária? Estou comprando o carro do professor Alexandre. Falo, professor Alexandre, confio em você, vou comprar o seu carro, você está me pedindo, desde já vou poder pagar o preço que você está estabelecendo. Ok, mas eu só compro se tivermos um problema, o perito que for analisar esse carro vai ser meu mecânico. Ele fala, Guilherme, ok, combinado. Celebrei a convenção processual com ele, fechei o contrato com ele, está ok. Quem vai ter a análise desse nosso carro, no meu carro, é o perito que nós dois combinamos. Aí eu vou ao juízo, a ajuização fala, excelência, prova pericial, o perito eleito por as partes, está aqui, o artigo 471 do CPC permite. E aí o juiz fala, não, o perito da minha confiança, porque o perito aqui, sou eu que vou buscar a verdade, talvez a pessoa que eu confio. E a perícia vai custar 10 mil. Fala, se a verdade for custar 10 mil, se essa é a sua verdade, eu não quero. Nós dois já estabelecemos que isso não é assim. Então, falar em negociação processual hoje é falar em uma mudança de raciocínio, uma mudança de perspectiva. Nós temos 4 modalidades de flexibilização de procedimento. A professora Trícia Xavier Navarro, ela vai dizer o seguinte, que a flexibilização do procedimento pela lei, os procedimentos especiais abordados aqui pela professora Maria Flávia, é uma possibilidade. Ou seja, a lei vai criar procedimentos diferentes em razão do direito material que será debatido. Já estamos acostumados com isso. Uma segunda possibilidade, que é uma alteração do procedimento pelo juiz. No código passado, era previsto expressamente que o juiz poderia, a qualquer momento, alterar o procedimento aqui, por exemplo, dilatando um prazo não peremptório. O que nós temos agora de grande novidade no CPC é a possibilidade de eu ter esses ajustes do juiz em conjunto com as partes e das partes sozinhas. E aí você fala, Guilherme, isso é muito complicado. Fala que não, nós temos que passar a enxergar o processo de uma nova perspectiva. Ou nós vamos enxergar o processo em uma perspectiva eminentemente democrática, na qual a nossa participação ela é essencial, não adianta de nada discutir contraditório, ampla defesa, devido processo legal, fundamentação, se nós continuarmos olhando para o judiciário sob uma ótica de total protagonismo do juiz. Ou as partes que vêm ao judiciário são pessoas capazes, são pessoas nas quais as suas vontades devem ser levadas em consideração, ou então não tem processo efetivamente democrático. Nós estamos passando por um processo de interpretação inicial. E isso nós vamos viver a mesma coisa que nós vivemos com o Código 73. A interpretação que se deu ao Código 73 no início não é a mesma que nós tivemos dele ao final. Nós estamos começando e a nossa interpretação tem que evoluir muito. E sempre quando eu falo de interpretação, me vem a lembrança, um show da banda Pearl Jam, até um vídeo que eu tive acesso através do professor Pedron, no qual o Ed Vedder, ele conta a história da música Alive. A música Alive, ela conta a história dele, a história de vida dele, na qual ele, enquanto adolescente, perdeu o pai dele, legítimo, faleceu, ele não conheceu o pai dele, morava com a mãe e era criado por uma outra pessoa que não era o pai dele. E a mãe, algum tempo depois, veio e conta que aquele não era o pai verdadeiro já havia falecido, e ele não teria condição de conhecer o pai dele. E a Live é uma história de sofrimento, ele chama de a maldição, the curse. E ele escreve a história de Alive, sempre muito doloroso, cantar Alive. Por quê? Ele sempre relembrava aquele sofrimento de vida. E o Ed Vedder, ele fala algo interessante, que a interpretação de Alive para ele era uma interpretação de sofrimento. Mas a cada dia que ele cantava aquela música nos shows, a multidão ia se debruçando sobre os alambrados e gritava, I still alive, uma comemoração de que, em que pese tudo está ruim, eu estou vivo. E se eu estou vivo, eu posso melhorar. E aí ele diz que a interpretação que o público dava era muito melhor que a interpretação que ele tinha. E a maldição acabou. Torço muito
para que a interpretação que os senhores tenham seja muito melhor do que a interpretação que nós temos hoje. Quem sabe assim a gente consiga implementar um processo efetivamente democrático. Muito obrigado.